Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Retomando nossas lives semanais. Hoje eu literalmente parei para ouvir a Sheili antes de começar aqui, mas eu acho que tem uma coisa muito sinérgica com o tema de hoje. Sim, vamos falar sobre traumas emocionais, psíquicos, mentais, traumas físicos, mas não trauma da ortopedia, tá? Aquele que você bate e leva uma pancada é considerado um trauma. Pela ortopedia, pela linguagem médica, a gente vai falar de um outro trauma aqui, aqueles que mexem com as nossas emoções, que nos deixam assim despedaçados, né, por dentro. Eduardo, seja bem-vindo, meu anjo, saudade, apareça. Eu tô distante agora, hein, de ti. Depois a gente conversa mais, tá? Bora falar sobre esses traumas, portanto. E aí, o que eu gostaria de, mais uma vez, literalmente desenhar para vocês como que isso tudo se desenvolve dentro da nossa estrutura fisiológica, incluindo os nossos corpos sutis, para que vocês tenham a facilidade de verificarem com mais clareza o que acontece sobre cada uma dessas coisas, tá? Então, primeira coisa, começar sobre o que é um trauma. Geralmente vai ser um choque emocional de uma importância muito grande, e aí é interessante porque tem situações em que não é algo grandioso, não é aquele super choque do tipo morreu alguém. Pode ser sim também, mas às vezes são coisas pequenininhas que, somadas com uma dor já interna sua, a coisa pode ganhar dimensões gigantescas. E como eu sempre falo, nós estamos aqui para curarmos a nossa existência, para nos curarmos por dentro de uma maneira mais profunda. Então, nada na vida acontece por acaso. Às vezes aquele choque, aquela dor, ela vem elucidar, ela vem muitas vezes desde a infância, para a gente ter clareza sobre aquele assunto, que é um dos nossos assuntos que a gente precisa tratar e cuidar ao longo dessa existência. Lembrando que a nossa maior missão aqui é crescer e evoluir. Crescer e evoluir, né? Evoluir, servir e curtir. Então, como diz a nossa Tassi querida, né? Ser feliz ao longo desse processo. E aí, para que tudo isso aconteça, a gente precisa olhar para essas dores. E para que a gente olhe para as dores, nada como elas gritarem e dizerem: oi, estou aqui. Antes de eu continuar, eu quero que vocês me auxiliem no processo desse desenvolvimento, desse raciocínio, e coloquem para mim quais são os traumas que pegam para você, quais foram os choques emocionais que mais marcaram a existência de vocês. E como eu falei, eu literalmente preparei para desenhar para vocês, para facilitar esse tipo de situação, de compreensão. E aí, depois dessa compreensão, gente, se eu me perder em qualquer momento, se eu perder o raciocínio, eu esquecer de falar alguma coisa, por favor, me cobrem. Mas depois de entender como que isso tudo se cria, gera e cresce, né, dentro da gente, dentro da nossa história, na nossa existência, nos fatos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, depois disso a gente tem que tratar. E aí, como é que eu faço para tratar? Tudo vai pro reiki? Sim e não. Pode ser sim, trata de tudo sim, mas não é a única ferramenta que a gente tem. E eu também não vou ficar aqui chovendo de nomes de ferramentas. Como vocês já sabem, são mais de 400 ferramentas ancoradas só numa mesa, fora as outras tantas. Então tem muita ferramenta com muitos nomes, eu não vou ficar chovendo nome aqui. Mas eu quero trazer para a vida prática como que isso tudo funciona. Vocês estão comigo? Quem tá aqui? E aí? Me conta como é que tá sendo. A audição tá boa? Se tiver tremendo um pouquinho, gente, é porque eu estou literalmente com o celular na mão, porque eu vou desenhar para vocês e eu vou virar esta câmera. Me contem se tá tudo bem, se vocês estão acompanhando esse raciocínio, por gentileza. E aí, nós seguimos. Lembrando, traumas, choques emocionais muito grandes, e às vezes nem tão grandes assim. Às vezes são pequenas coisas somadas. E aí eu lembro muito de uma pessoa uma vez explicando que para uma criança pequena, nem sempre
A criança entende, nem sempre não, a criança não entende tempo. Então, uma vez, por exemplo, a mãe vai lá, a criança está com fome. Enquanto a mãe vai lá buscar uma mamadeira, preparar, esquentar, a criança chorou 2, 3 minutos. Algumas vezes aqueles 2, 3 minutos são tão intensos para essa criança que, eu passei fome, minha mãe me deixou com fome. Ela cria internamente quase que um discurso interno sobre aquele fato. E pode ser um bebezinho, não vai ter linhas e falas específicas, mas dentro dela fica uma dor, um buraco de abandono, de rejeição, de ser preterido, de como assim, minha mãe me trocou pela cozinha, sabe? O discurso interno vai ser muito particular de cada pessoa, mas esse discurso, ele provém de uma dor que a pessoa já traz na existência dela. Lembrando que ninguém aqui nasce virgenzinho no sentido de que é uma folha em branco, tá completamente puro, sem nada. As pessoas já nascem com tendências e isso é muito nítido, né? Quem tem irmãos, principalmente irmãos ou filhos mais do que um, você vê, ou né, sobrinhos, e aí você vê entre eles, cada um tem a sua característica. A criança já nasce um emburradinho, outro todo sorridente, um tá todo de boa, o outro tudo grita e chora. Cada um traz tendências e essas tendências não são por acaso. Ninguém, por mais bebezinho que seja, nasce folha em branco, já tem um histórico, já tem tendências, já tem personalidade, já tem uma série de características ali que não são por acaso. E na infância vai ser uma fase em que vai reforçar essas questões emocionais que são questões necessárias de serem tratadas e cuidadas ao longo dessa existência inteira. Lembrando que a gente sempre fala aqui em cura existencial e não é à toa. Não adianta eu vir aqui, nascer e morrer do mesmo jeito. Quem assistiu Nosso Lar 2 vai saber o que eu tô falando. Nosso Lar 2 reforça o tempo todo a palavra fracasso. O que aconteceu? Fracassou na encarnação, veio para cumprir XYZ, veio para desenvolver esta e aquela habilidade e não desenvolveu. Como é que você sabe que não desenvolveu? Olha aqui, olha bem para mim. Como você está desenvolvendo as suas características? Como é que você está evoluindo na sua história, na sua existência? Se você não estiver evoluindo, você está deixando de cumprir o básico. A sua missão número 1 e que é para todo mundo. Evoluir, servir e curtir. Evoluir, eu preciso mudar, progredir, melhorar. Não é só, e antes eu era bobinha, boazinha, agora eu não sou mais. Não é isso. É ser bom, bondoso, amoroso, sim, mas também olhar para si. Bora voltar para os nossos traumas, senão a gente envereda por outros caminhos. Quais são os traumas mais comuns, mais frequentes e intensos que a gente conhece dentro da história da humanidade e principalmente os traumas de infância? Abandono, rejeição, traição. Gente, traição é um negócio. Sabe aquela história do na volta eu compro? Eu não sei qual é o problema que os adultos tinham antigamente de falar a verdade para as crianças. Quer comprar ou vai comprar de verdade? Tudo bem, na volta você volta e compra. Agora a história de falar na volta eu compro e não passar de volta, mudar o caminho, é mentira. E quando a criança se dá conta dessas mentiras, ela se sente traída. Ela sente como se o mundo não fosse real, verídico, confiável. E aí a ferida da traição pega e vai para a existência dela. Então ela começa a lidar com as pessoas sempre com desconfiança. Do tipo, qual vai ser a próxima mentira que eu vou ter que encarar? O que será que essa pessoa vai me dizer que não será real, que não será verdade? Não mintam para as pessoas, para as crianças. Encarem quem vocês são e a verdade de vocês. E as minhas também. Eu tô aprendendo também isso, não porque eu não seja sincera, mas porque tem hora que eu não consigo me enxergar.
E esse é um exercício diário, mas, sobretudo, essa idoneidade me deixa muito mais límpida, muito mais leve, porque eu não tenho que me preocupar com a próxima mentira, como eu via muitos adultos fazendo. Enfim, voltando para as dores. Humilhação. Aquilo de rebaixar uma pessoa, uma criança, um ser, seja lá pela característica que for, mas quando na minha história, a humilhação ela existe de uma maneira muito forte, mas como eu já falei, é uma ferida que eu já trazia e eu trouxe de novo com mais elucidação nessa existência para tratar, para curar de uma maneira mais profunda. Entretanto, como é que ela surgia? Como é que ela aparecia? Sempre sendo errada. Sempre era criticada por tudo que eu fazia. Aquele excesso de críticas, só que não me davam o caminho do que era o certo. Tá errado, não faz isso, não, aquele monte de grito. E aí você vai ficando acuado com aquele excesso de autoritarismo, se sentindo, né, como o povo diz, o cocôzinho do cavalo do bandido, sem saber por quê, sem saber de onde, sem saber como, qual é o certo, para onde eu devo seguir, o que eu devo fazer, qual seria a maneira que teria uma aprovação, digamos assim. E aí é interessante porque eu parava nesse ponto. Tem criança que é mais espertinha do que eu fui, e aí sabe qual é o caminho da aprovação, mas não necessariamente ela esteja fazendo porque ela deseja, mas só para agradar o outro. E aí a gente vai tendo outros cuidados aí ao longo desse caminho, tá? Rejeição, abandono, humilhação, medo, injustiça, traição. A injustiça e a traição, elas estão muito ali, né? Do tipo, a pessoa faz um combinado com você e depois ela não cumpre. O que você sente? No mínimo você se sente injustiçada. Mas tem outros subníveis disto. E tudo isso vai acontecendo que essas dores, elas vão ficando em algum lugar dentro da gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar em EFT, em acupuntura, medicina tradicional chinesa, barras de axis e tantas outras técnicas que encostam no nosso corpo e liberam emoções que ficam presas quase que nas nossas células e às vezes sim diretamente nas nossas células. Existem até cicatrizes que a gente chama, tem uma das técnicas que chama de cicatriz interferente. O que é essa cicatriz interferente? Levei um soco aqui, vamos supor. Um soco, uma pancada, uma cirurgia. Essa cicatriz, essa dor, essa mágoa que ficou naquela região, esse impacto, que também teve um impacto emocional, junto com o aspecto físico, que fica nessa região do corpo, gera um que a gente chama de cicatriz interferente. Essa cicatriz vai interferindo ao longo da sua existência, na sua habilidade, no seu dia a dia. E aí a gente consegue, com várias ferramentas, ir dissipando a energia estagnada que ficou naquele local, para que a gente consiga tirar aquela energia parada e trazer, principalmente parado ruim, e trazer uma energia melhor, tá? Voltando, eu vou começar a desenhar, vou virar a câmera aqui, vamos ver como é que vai ficar isto. Vou virar a câmera pra gente fazer esse movimento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem, gente, de uma maneira simples, sabe aquele básico desenho de palitinho? O meu vai ser um desenho quase de palitinho aqui. O que a gente tem aqui? Um corpo, e eu quero que vocês entendam isso. Isto aqui é a representação do nosso corpo físico. Ao redor dele, nós temos um outro corpo que chama corpo energético ou duplo etérico. Esse corpo energético une a gente aos nossos corpos sutis. Quando eu tenho esses corpos sutis, eu tenho, entre outras coisas, né, o corpo emocional e o corpo mental inferior, tá? Eles não se atropelam, eles se interpenetram. Então, nós temos o corpo físico, duplo etérico, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar essa sombra aqui, emocional e mental inferior. Tá dando pra ver, gente? O
o que é interessante? Cada uma dessas situações que eu já mencionei antes. Então, a criança que estava lá chorando com fome, a mãe foi pegar a mamadeira, preparar no fogão e ficou com aquela sensação de eu fui abandonada aqui com fome. Eu vou criando blocos, máculas, manchas nesses corpos que ficam depositadas. Então, vamos por o caso da fome. Ele vai ficar depositado aqui no pontinho relacionado ao estômago. Eu tive um choque porque eu vi alguma coisa que foi muito chocante para mim. A visão dessa cena me incomodou. Eu vou criando máculas, manchas nestes corpos e é nestes corpos que essas dores vão ficando. Então eu tenho a dor do abandono, dor da rejeição e aí vou tendo diversas dores. O que acontece com essas dores? Elas vão gerando crenças, e eu já explico para vocês esse mecanismo. As crenças, os pensamentos, a historinha que eu me conto, por exemplo, eu não mereço atenção, eu não sou digna de ser atendida nas minhas necessidades. A historinha que a dor emocional do abandono me gera crenças que eu passo a repetir internamente sem ter consciência disso. Geralmente, essas questões são mentais, psíquicas, são crenças, são formas de pensamento que vão sendo reveladas na minha fala, ao longo daquilo que eu escuto, daquilo que eu falo. Então, eu tenho o corpo emocional e o corpo mental inferior que, junto com os outros corpos, se interpenetram e se relacionam, se comunicam, dando informação de um lugar para o outro. E as coisas vão passando de um para o outro. Lembrando que todos esses corpos, fora o corpo físico, né? Todos os outros se interpenetram e se correlacionam, estão ligados ao corpo físico. E todas essas reações são possíveis de serem localizadas e sentidas também nas nossas células. O que quero dizer com isso? Que tudo que nos acontece, a gente vai reverberando para o nosso mental inferior, para aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente ouve e assimila para a gente, acreditando naquilo e vice-versa. Tem coisas que são mais leves, tem coisas que são mais profundas. Quanto maior o buraco, mais profundo, mais difícil de tratar e mais sensível esse assunto é. Essa minha dor muito grande é uma dor de luto. Alguém falou de uma separação, de uma perda de alguém que morreu, já começa a chorar. A dor, a sensibilidade a essa situação é muito maior. Se ao contrário, eu tenho uma situação mais leve, que foi algo que alguém falou e eu acreditei, mas quando eu ouço outra pessoa falar ao contrário, eu começo a perceber a razão dela e isso daqui começa a desmanchar. Pode não ser, eu começo a duvidar desse meu raciocínio. Pode não ser exatamente isso. E quando eu curo completamente aquela dor, aquela crença, eu apago essa mancha. Eu posso falar daquele assunto, eu posso ter um outro ponto de vista, eu posso não ter mais aquela mácula de dor. E é isso que vai acontecendo quando a gente faz as terapias. Eu vou apagando os blocos de dor, que às vezes ele ainda é sentido de uma maneira mais leve, depois de uma sessão, depois de outra, e ele vai ficando mais leve até que aquela dor não exista mais e eu me livre daquele aspecto. Mas nós temos um monte de dores e traumas e choques, e isso tudo vai afetar o nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por causa disso. Unha é uma. A quantidade de mulheres que não saem, que não fazem uma palestra, que não fazem uma reunião, porque não tá com as unhas feitas e bem pintadas, é gigantesca. Imagina se me ver aqui com as unhas todas tortas, uma grande e outra pequena, tudo sem esmalte, nunca faço, não ponho, não fico me cortando. Imagina, né? Como assim a pessoa faz certas coisas e não faz a unha? Não faço por escolha, mas tem gente que não tem a possibilidade de escolher isto, porque ela vai se sentir super mal se fizer essa escolha. Ela se sente diminuída. Isso
lida com as crenças dela, com a crença sobre a própria identidade. E aí a gente entra num outro parâmetro. Crença corresponde ao meu potencial, que vai corresponder à minha ação, que vai corresponder ao meu resultado. Se eu acredito que uma mulher não é bem-sucedida se não tiver as unhas pintadas, eu não vou fazer nada se eu não tiver com as unhas pintadas. Então, isso vai afetar diretamente o meu potencial de ação, aquilo que eu acredito sobre mim mesmo, que eu posso fazer e ser, vai afetar aquilo que eu consigo ou não realizar, porque isso está diretamente relacionado, e isso vai reforçar meu resultado. Se algo der errado no meu resultado, qual vai ser o meu pensamento? Mulher não pode fazer nada se não tiver com a unha feita. Isso vai reforçar essa crença e vai reforçar esse ciclo. Quando eu começo a liberar essas crenças desses padrões negativos, então no caso voltando da criança, com a questão do abandono, por causa da questão do alimento, que a mãe foi preparar, mas a criança pitiquinha, pode ser 2 minutos, a intensidade do choro dela é tão grande, não é só o choro já é a representação da dor, mas a dor dela foi tão grande na sensação de abandono que ela acredita que foi abandonada, que ela acredita que ela não é cuidada. E quando ela acredita que ela não é cuidada, que ela não merece, que ela tem que fazer tudo para chamar atenção, eu vou trazer os meus comportamentos relacionados àquilo que eu acredito que eu posso, que eu sei que é o meu potencial. E aí as minhas ações serão proporcionais e os meus resultados também. Quando eu começo a alterar isso com as terapias, como eu já falei, com vários cuidados e autocuidado e autoacolhimento, eu vou mudando a minha crença, com isso eu vou melhorando o meu potencial, eu vou mexendo no meu comportamento, nas minhas ações e vou tendo resultados diferentes, que de outro modo não seriam. Dá para compreender esse ciclo? Me contem se vocês estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio e eu vou voltar o celular para mim. E aí? Tá sendo possível acompanhar esse raciocínio? Por que eu tô perguntando? Porque se a gente não entende que todo trauma tem a sua origem e que ele também tem uma função, ele tem a função de me proteger, tem a função de me fazer crescer naquela área, e como mais uma vez eu vou trazer isso, de escancarar aquela necessidade que eu tenho. Então, recentemente eu falei para uma amiga que aconteceu uma situação com o filho dela e essa situação gerou na criança um desespero, gerou uma sensação literalmente de abandono, porque os pais demoraram um pouquinho para buscá-la na escola. E o que foi que eu falei para ela? Amiga, não é sobre você. Vocês são pais responsáveis todos os dias. Uma vez na vida que demoraram para chegar e essa dor foi acesa para a existência dele, era algo que vinha de lá de trás e que ele vai precisar ter esse momento para curar. Em algum momento ele vai falar, porque meu pai, a minha mãe... E, gente, não é o drama e não é a culpa ou a falta de responsabilidade do pai e da mãe que sempre abandonam. Não são sobre os pais. A lição é sobre aquele ser que passou por essa experiência para que aquela dor acorde e agora ele tem a oportunidade de se acolher, de olhar para essa dor e falar, sensação de abandono, eu te vejo, eu te sinto, mas eu posso preencher de amor esse momento, essa dor, esse trauma. Agora eu posso escolher lidar com essa situação de uma maneira diferente e a partir desse lidar eu consigo crescer e limpando essa dor. Só que isso, infelizmente, é o adulto quem vai fazer. A criança sente e vai carregando as coisas para que lá na frente a gente consiga resolver. Eu acho que essa amiga vai se lembrar sobre isto e lá na frente, em algum momento, ela vai lembrar também dessas soluções. É lógico que a gente já pode
ir facilitando o caminho, ir dizendo para as crianças que elas podem respirar, podem se sentir acolhidas, a gente pode ir explicando: meu amor, aconteceu o problema X, eu não te abandonei. E usar as palavras-chave vai fazer diferença, porque ela vai guardar aquilo e vai falar: nossa, era isso que eu estava me sentindo, era assim que eu estava me sentindo. E aí ela vai se sentindo acolhida, mas essa dor está ali naquele ser humano. E este ser humano vai voltar lá na frente em algum momento e vai conseguir ir trabalhando. Ferramentas existem muitas. De psicologia tradicional, a Reiki, sim, dá para fazer o Reiki direcionado a esses traumas, a esses momentos, a essas dores. Há tantas outras ferramentas. Tem como cuidar, tem como tratar. E o mais interessante é que muitas vezes a gente passa uma vida falando: não, eu tenho medo disso, eu tenho trauma daquilo, eu não aguento tal coisa. Eu tinha super trauma de fogo. Em novembro do ano passado, eu passei por um treinamento onde eu andei sei lá quantos metros na brasa. Na hora que eu passei por aquilo ali, e na mesma semana foram acontecendo várias coisas que o meu corpo sentiu que ele podia lidar com aquilo, eu falei: uau, eu consigo passar pelos traumas, eu consigo passar pelo fogo, literalmente. E na hora que eu senti o fogo aquecendo, minha pele vinha com um mecanismo de defesa energético, parecia que afastava aquilo, que conseguia de alguma maneira se autoproteger, que eu falei: uau, tô me sentindo a Mulher Maravilha, sabe? Tem coisas que eu faço que eu fico: nossa, é muito gostoso quando você supera algum trauma, porque você se sente muito mais empoderado, mais fortalecido, e é possível, super possível. Eu queria entender com vocês se de tudo isso que eu comentei, se ficou dúvida. E eu queria ainda ressaltar mais uma dor que é muito grande, é muito profunda, que muitas vezes gera traumas extremos, que é a dor do se sentir inútil. Eu já falei aqui outras vezes, mas às vezes a depreciação, quando a gente xinga alguém, sentindo: você não serve pra nada, você não presta, você não serve pra nada, você não sabe fazer nada direito. E a pessoa cresce, você vai vendo que o adolescente cresce se falando, repetindo isso, o adulto cresce repetindo isso: ai, fulano, você é... Na minha casa antes era anta. Você é uma anta, não faz nada, não resolve nada, não faz nada direito. Não desenvolve, é um asno. Quando você vai xingando certas pessoas, ou se sente xingado, ou você se xinga internamente, isso vai criando reverberações para a sua vida, para a sua existência. E se sentir útil mesmo, de verdade, fazendo algo que beneficiou alguém, que fez bem a alguém, é uma das maiores e mais lindas habilidades do ser humano. Sabe quando Deus fala, né? Quando se fala biblicamente que Deus colocou algo dentro da gente que serve como uma bússola pra gente entender onde é o nosso norte, por aquele lado que a gente vai, quais são as melhores condutas que a gente deve ter. E essa bússola interna, ela vai muito nesse caminho do ser útil, do servir, do fazer o bem, de compartilhar, de quando ver alguém sorrindo, se contagiar e ter um quentinho no coração e saber que aquilo fala sobre a gente também. Então, todo este caminho de se sentir útil é um caminho que nos faz muito bem. Amores, eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Dizer que mais uma vez eu estou aqui e nesta semana especificamente, na sexta-feira, nós faremos uma mesa quântica, uma mesa coletiva para tratar dos traumas. Lembra de todos esses blocos? Tem coisas do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, que nós já estamos preparados e capazes de superar. E outras que a vida já consegue nos preparar de uma maneira ainda melhor para a gente superar de uma maneira com muito mais facilidade. Nesta semana, na sexta-feira, teremos outra mesa coletiva, repetindo, sobre traumas. Todo este conhecimento
e muito mais vai ser aplicado para ajudar as pessoas a superarem traumas que muitas vezes eram extremamente latentes. Significa que de um dia para o outro eu vou deixar de ter meus medos e os meus traumas? Não. Significa que a mesa vai te ajudar quanticamente, e olha que isso é bem potente, é bem poderoso, a encontrar caminhos internos de se autossolucionar com esses traumas e ao mesmo tempo de abrandar dores que antes eram, sabe aquela coisa de intensidade de 1 a 10, tá 100? Você vai abrandar, isso vai voltar a ser um 8, um 7, vai abrandar a nível que você consiga se relacionar com aquele assunto e começar a ter aberturas maiores e melhores para isso, tá bom? Quem desejar participar da mesa quântica, quem desejar participar de outros tratamentos, terapias, fique à vontade e venha. Me chama no privado aqui, vem conhecer esse trabalho, porque muda a nossa vida, tá bom? Um beijo gigante para vocês. Eu volto daqui a 2 minutinhos pra gente fazer a nossa live com o nosso envio de reiki, claro, direcionado aos nossos traumas. Gente, deixa eu ver uma coisa, que eu tenho uma reunião agora às 3. Eu vou fazer o seguinte, com o aceite de vocês, eu vou salvar essa live e eu vou pedir a permissão aí, a licença, para eu não fazer a live do envio de reiki agora, imediatamente. Eu vou fazer mais tarde. O envio de reiki muito especial, e vai demorar, tá? Não vai ser coisa de 2, 3 minutos como eu faço geralmente, 5 minutos, vai ser mais demorado pra gente trabalhar esses traumas com reiki aqui ao vivo, mas provavelmente depois de umas 4:30 da tarde, depois da minha reunião terminar. Assim eu não atrapalho um compromisso, eu não faço correndo aqui e faço com qualidade para vocês participarem. Chamem os amigos, convidem todo mundo, porque é algo que sim vai fazer diferença para vocês, tá? E eu não vou deixar salvo aqui. Eu vou jogar lá em outra rede e não vou deixar salvo por aqui, tá bom? Beijo no coração. Se tiverem qualquer dúvida, comentário, se quiserem partilhar um pouco dessas experiências, de como foi esse conteúdo para você, fique à vontade, põe aqui nos comentários que eu vou amar saber. Um beijo, até mais!